Olá pessoal, vamos começar os conteúdos mais importantes da fisicoquímica para a área biológica, os fundamentos das leis da termodinâmica. Energia tem vários tipos. A energia cinética é a energia do movimento, a energia potencial é a energia que um objeto possui em virtude de sua posição, por exemplo, uma mola que pode estar apertada, uma ligação química que pode estar estendida, ou mesmo um ciclista que está em cima do morro, que acumulou energia e vai descer sem gastar nada de força. A energia eletrostática é a atração entre cargas, que pode ser repulsiva, pode ser atrativa se as cargas forem opostas. Repulsiva se forem iguais. A unidade que nós vamos usar é o joule. 1 caloria é 4,184 joules. Presta atenção se o C da caloria é maiúsculo, porque nesse caso vale 1000 calorias, 1 quilocaloria. A nutrição usa muito essa unidade. Tem que estar claro o que é sistema e o que é vizinhança. Tudo bem? Um sistema é a parte que nos interessa, o resto é a vizinhança. Para entender a transferência de energia entre trabalho e calor, ou calor e trabalho, é importante a gente saber o que é força, trabalho, energia e calor. Força é uma tração ou compressão exercida no objeto. Trabalho é o produto dessa força aplicada em um objeto numa determinada distância. Energia é o trabalho realizado para mover esse objeto contra uma força. E calor é a transferência de energia entre dois objetos. Nós podemos resumir dizendo que energia é a capacidade de realizar trabalho ou de transferir calor. Você deve contextualizar isso. Por exemplo, uma ligação química. Eu posso esquentar a substância e a mola vai vibrar. Então vai exercer forças e vai produzir o trabalho. A energia, nesse caso, ela é dada pela lei de Hooke, que é uma constante de força vezes a distância final menos a inicial ao quadrado. O calor produzido geralmente é transferido para a vizinhança. O Joule, ele foi muito importante. Ele deduziu a primeira lei, a lei da conservação de energia. Para a nutrição é extremamente importante porque a gente pode até dizer que quem come menos vive mais. Depois vamos pensar melhor sobre isso. O Joule desenvolveu o calorímetro e a caloria. O que é a caloria? Você sabe? É simplesmente, gente, o calor necessário para aumentar a temperatura da água de 14 para 15 graus. Isso é simplesmente um padrão e ele chegou muito perto disso. O valor da unidade calorífica, 1 joule, que ele determinou como 4,083, é na realidade 4,184. Para a época dele, esse valor determinado é fantástico. E veja que ele fez um aparato para transformar a energia térmica em trabalho de roldanas e medir em uma escala apropriada. As leis da termodinâmica que nós vamos ver, basicamente são duas. O raciocínio termodinâmico se baseia em 3 leis, mas nós precisamos prestar atenção na primeira e na segunda lei, que são princípios universais e fazem parte do senso comum. A energia do universo é constante, ou seja, essa é a primeira lei, a conservação de energia. E a entropia do universo está aumentando, ou seja, a desordem sempre aumenta, a gente sempre dissipa energia para a vizinhança, a gente vai morrer um dia, não tem jeito, e tudo vai se espalhar. O Big Bang é um bom exemplo da gente pensar nas leis da termodinâmica, pois me parece que ele está acontecendo até hoje. A energia interna de um sistema é impossível de ser medida, mas ela é dada pela soma da energia cinética e potencial, e como a gente não pode medir a energia interna absoluta, a gente mede deltas, a gente mede variações dessa energia. O ΔE pode ser relacionado com calor e trabalho nessa primeira lei.
Porque a conservação de energia seria quando ΔE igual a zero. Mas tudo o que acontece está trocando calor, realizando o trabalho, ou realizando o trabalho, recebendo calor, ou seja, uma troca constante e dinâmica que a gente precisa entender que faz parte dos princípios da vida. Então, pensando em toda a energia transferida de um sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema, nós precisamos pensar que um sistema sofre uma mudança física ou química com uma variação interna da sua energia, um ΔE, ou muitas vezes chamados de ΔU também. Então, esse ΔE é dado pelo calor adicionado ou liberado pelo sistema, a unidade é Q, a variável, e o trabalho realizado pelo ou no sistema. Veja as equações. Esse esquema mostra que calor é positivo se o sistema estiver sendo esquentado pela vizinhança. Já o trabalho é positivo se o sistema estiver recebendo esse trabalho da vizinhança. Então, veja bem, valores positivos de Q e W significa que a vizinhança está agindo no sistema e, nesse caso, a energia do sistema vai aumentar. A primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação de energia, é uma função de estado. Logo mais eu explico melhor a função de estado, mas significa que um sistema no estado inicial e um sistema no estado final, a variação de energia interna independe do caminho escolhido. A energia interna do sistema isolado sempre é constante. Então, a equação que resume a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação de energia, é ΔE ou ΔU igual calor trocado pelo sistema mais trabalho realizado pelo sistema. Preste atenção que os sinais de Q e W variam o seu significado. A convenção de sinais utilizadas para calor e trabalho é a seguinte: o valor vai ser positivo se ele é transferido e negativo se ele é recebido, tanto para o calor quanto para o trabalho. Então veja bem essa tabela e interprete esses sinais na soma ΔE. A primeira lei, que foi desenvolvida por equações diferenciais, ou seja, variações de infinitesimais da energia interna, é dada por variações infinitesimais de calor e de trabalho, pode ser vista como delta, por exemplo, de um trabalho adiabático. O calor, nesse caso, é zero, mas como a energia interna é conservada, a gente pode considerar que o calor é o trabalho adiabático menos o trabalho total desse sistema. Vários processos termodinâmicos são possíveis em termos de calor e trabalho. Os processos isocóricos a volume constante estabelecem uma relação entre temperatura inversamente proporcional à pressão dos estados finais e iniciais. Lembra que é uma função de estado, só depende dos estados finais e inicial, não depende do caminho percorrido. Nesse caso, a gente pode medir uma constante que se chama capacidade calorífica a volume constante, dada pelas diferenças de temperatura, a gente tem a energia e o calor. No caso, o trabalho é igual a zero, porque esse é um processo isocórico. E daí tem outros exemplos. O mais importante é o trabalho isotérmico, que a gente usa muito para biologia, que ocorre a temperatura praticamente constante. Nesse caso, nós temos uma relação direta, PV. A energia interna pode ser considerada zero, como aproximação, e a resolução da equação diferencial dá essa resposta um pouco estranha aí, nRT vezes logaritmo natural de volume final sobre o volume inicial para o calor e praticamente o inverso para o trabalho, ou seja, sinal trocado para o trabalho. Depois a gente trabalha melhor isso e entende melhor. O trabalho isobárico, ou seja, a pressão constante,
tem uma relação indireta entre temperatura e volume. A capacidade calorífica a volume constante é a energia livre e a capacidade calorífica a pressão constante é o calor. O valor de pressão vezes o volume final menos o volume inicial, com sinal negativo, representa o trabalho. Já os processos adiabáticos, ou seja, quando a troca de calor é igual a zero, ele é um trabalho do tipo PV. Como o calor trocado é nulo, a gente tem a energia interna como uma capacidade calorífica volume constante, equivalente ao trabalho. Já um trabalho de expansão livre, que é o mais simples de todos, é simplesmente calor igual a zero e a energia interna é totalmente conservada. Nesse caso, a gente tem uma expansão livre, tal como o Big Bang, por exemplo. Esses conceitos são muito abstratos, né? Mas a gente pode usar conceitos mais sólidos, como a entalpia, que é uma função de estado muito útil. Um processo endotérmico, que tem a entalpia positiva, absorve calor e se mostra frio. Já um processo exotérmico transfere calor e se mostra quente. Essa função de estado significa que só depende do estado final e inicial. A entalpia é uma delas. Então, presta atenção. O que significa função de estado? Se a gente for pensar na energia interna química de uma pilha, não importa se essa pilha foi gasta aquecendo uma resistência ou tocando um ventilador. A energia despendida pela bateria vai ser a mesma, porque eu estou falando desse sistema bateria. A entalpia, então, que é bastante útil para a gente, é uma função de estado que a gente usa para analisar reações químicas, porque essas reações podem absorver ou liberar calor. No entanto, essas reações também podem ser utilizadas para a realização de trabalho. Pensa, por exemplo, numa caldeira de máquina a vapor, né? Você aquece o vapor, até mesmo uma usina nuclear produz energia assim. E esse vapor é soprado para rodar um motor e daí por diante. Mas, pensando em reações químicas, a gente pode pensar em trabalhos do tipo PV, como dado na tabela anterior, e usar uma equação química que produz um gás, e a partir de um aparato, veja só, dá para criar uma escala onde essa transformação química que gera um gás realiza um trabalho que então pode ser medido facilmente. A entalpia é o calor transferido entre vizinhança e sistema, geralmente realizado sob pressão constante. Essa entalpia é uma função de estado. E agora dá para ver, né, o tanto que isso é aplicado em ciências biológicas, endotérmico, exotérmico, vocês já sabem. Presta atenção na convenção de sinais, tudo bem? A entalpia endotérmica positiva significa que o calor está sendo absorvido pelo sistema. Já alguma coisa que esquenta e está dissipando calor, jogando calor na vizinhança, tem uma entalpia negativa, é exotérmico. Entalpias de reação pode ser muito útil porque é uma propriedade extensiva, depende da quantidade de matéria, e isso nos dá valores mensuráveis. Depois nós vamos fazer alguns exercícios e medir entalpias de reação. Nós poderíamos trabalhar mais com calorimetria na fisicoquímica, mas infelizmente o tempo é curto. Então nós vamos ficar mais nos conceitos da termodinâmica, que são muito importantes de vocês abstraírem para entender a vida, entender as reações biológicas. Mas não vamos deixar de ver um pouquinho sobre calorimetria, que é a medição do fluxo de calor, tá ok? O calorímetro é um instrumento parecido com aquele que o Joule usou para medir a primeira caloria, esquentando a água de 14 para 15 graus, mas existem outros valores, por exemplo, capacidade calorífica, que é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de um objeto em 1 grau, é exatamente a caloria do Joule. Ou capacidade calorífica molar, que é muito mais
química, né? Porque é uma quantidade reprodutível e é representada pela capacidade calorífica de 1 mol dessa substância. Já calor específico é a capacidade calorífica específica de 1 grama de qualquer substância. Específica, claro. Aqui tem um exemplo de calorímetro que a gente poderia fazer com um copinho de isopor e termômetro. Uma bomba calorimétrica já é útil para a gente medir reações de combustão, ou seja, né, a energia que uma determinada quantidade de alimento possui. Muito útil para o curso de nutrição. Infelizmente a gente não tem tanto tempo e nem estrutura para fazer essas práticas agora. Mas nós podemos usar a lei de Hess e tabelas de entalpia que são fáceis de encontrar para medir entalpias de reações que a gente nem realizou ou que são combinações de outras reações. É importante ressaltar que os valores de entalpia dependem do estado físico. Então, se uma determinada reação está apresentando a água gasosa, mas você usou água líquida, você tem que fazer uma correção de ΔH aí de menos 88 kJ por mol de água. Observe que a soma de entalpia da reação vai ser exatamente as outras duas entalpias que se combinaram. Então, isso aí faz a química ficar reprodutível, exata, útil para a gente. Entalpias de formação, por exemplo, a gente mede ou usa tabelas desses valores já medidos, que significa, né, a quantidade de calor de um composto formado. O composto que tem ΔH de formação bastante negativos são mais estáveis do que aqueles com ΔH positivo. Veja bem, nós vamos ver a segunda lei. Não dá para usar a entalpia para ver a tendência de reações ou a espontaneidade. A gente vai usar outra unidade. A entalpia é bom para a gente trabalhar com calores, como eu estou vendo agora com vocês. Olha só as tabelas que existem por aí. Então, a gente pode combinar a formação dessas substâncias aí a partir de seus elementos e produzir valores de entalpia de outras substâncias. Veja esse exemplo aqui, por exemplo, da utilização da lei de Hess. A gente usa ela para calcular entalpias de uma reação a partir da entalpias de formação. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a entalpia da combustão do gás propano no fogão, eu posso utilizar a tabela anterior com as entalpias dos elementos e determinar então a combinação dessas reações de formação do propano, de formação do oxigênio, na combustão para CO2 e água devidamente balanceado, a gente tem a entalpia final. Pensando no conceito, a gente pode pensar também na queima dos alimentos, a quantidade de energia contida nas substâncias que a gente come. Lembrando que uma caloria nutricional é 1 quilocaloria, a energia dos nossos corpos vão vir de carboidratos e gorduras. Agora, por que tanta gente está ficando gorda, né? Porque gordura é muito bom para armazenar energia, enquanto carboidrato é melhor para a gente consumir. Combustíveis é outra aplicação muito importante da calorimetria e é importante a gente ver que queimas, por exemplo, de hidrogênio são bem vantajosas, né? Porque não polui e 1 grama de hidrogênio é capaz de dar 142 kJ.